Retorno das aulas aqui no município de Rolim de Moura. É um assunto que não só aqui, mas nos demais municípios do estado acabou gerando, de uma forma, várias especulações. Alguns pais concordam, outros não. Alguns professores também acham que é cedo para voltar às salas de aulas. Bem, enfim, o que a gente quer saber é referente às aulas municipais. Se houve uma conversa também entre sindicato e a educação aqui do município. A gente vai conversar com a Cristiane Ortega, que é presidente aqui do Sinsesmat, para saber se houve realmente essa conversa. Cristiane, é uma pergunta, da população também, e é uma preocupação quanto a isso, o retorno das aulas. Houve essa conversa entre sindicato e educação aqui no município? Tão logo a gente começou a observar a ventilação nas mídias sobre o retorno das aulas presenciais, a princípio como uma determinação do governo do estado, no intuito de antecipar o retorno. Quando a gente diz antecipar, é pelo não cumprimento do calendário de vacinação, nós estabelecemos contato tanto com a Secretaria Municipal de Educação, quanto com o Sintero. Há uma frente de sindicatos organizada em relação à educação no estado de Rondônia, são mais de 20 entidades sindicais. O sindicato Integra também é unido forças com essa frente sindical para a educação em Rondônia, Mantivemos contato com a regional do Sintero aqui e, por último, na noite de anteontem, a gente realizou a Assembleia Virtual, Assembleia Geral Extraordinária virtual com os servidores da educação para tratar sobre o assunto. A gente vinha conversando com a secretária de Educação, ela vinha se posicionando no sentido de que ela era pelo retorno das aulas presenciais somente após cumprido o calendário de imunização em relação à Covid-19, sem atropelos, sem forçar uma situação para antecipar retorno, Essa é a posição da secretária. Contudo, acima dela tem o prefeito, tem outros secretários, enfim, Então, até anteontem, a conversa era essa, de que até aquele momento não teria esse atropelo do calendário de vacinação. Aí, anteontem à tarde, me parece que ela foi chamada para uma reunião, junto com o prefeito e secretária de saúde, e informou dessa antecipação da vacinação para forçar um retorno às aulas mais cedo, Isso causa preocupação na gente, Mário, não só pelos profissionais, mas sobretudo pelas crianças também, que não estão vacinadas, não há previsão de vacinação das crianças e adolescentes. A gente se questiona o seguinte, há menos de 50 dias do final do ano letivo, por que forçar essa situação, atropelar o calendário de vacinação? A gente percebe que talvez, não posso afirmar, mas o que a gente percebe é que talvez haja aí uma justificativa com alinhamento político. O governo do estado vai determinar o estado, então nós vamos acompanhar o governo do estado, A gente lamenta, por quê? Porque os entes, a União, Estado e município, não deram conta de fazer o dever de casa. Qual seja, oferecer vacina para a população como um todo, e, nesse caso específico, para os profissionais da educação. O Plano Nacional de Imunização não priorizou os profissionais da educação, priorizou outros segmentos, como indígenas, apenados, a indústria, e os servidores da educação foram ficando, Os professores da rede municipal de ensino, eles tiveram que se desdobrar nesses últimos quase um ano e meio aí, tiveram que se reinventar através das mídias, comprar máquinas, comprar computador, aumentar o giga de celular, comprar microfones, enfim, aprender a manusear plataformas digitais, que até então era alheio à realidade dos profissionais, O município de Rolim de Moura, ao contrário de alguns municípios da região, não disponibilizou nenhum equipamento para auxiliar os professores nesse sentido, apenas as capacitações mesmo, para acesso às plataformas digitais, e os professores acabaram meio que se desdobrando aí. A sociedade, às vezes, por desconhecer a realidade do profissional, acaba achando que o professor, por estar em aula online, ele não trabalha. Pelo contrário, a carga horária do professor aumentou, porque os pais, os alunos, em tempo integral, no WhatsApp, o professor, além da aula que é ministrada pela via online, tendo que receber tarefas, enviar tarefas, responder os pais, enfim. A gente sabe que a situação é difícil para os pais, que acabaram também tendo que assumir uma responsabilidade de acompanhar melhor os alunos ali, os seus filhos em casa, mas essa responsabilidade também aumentou para os servidores da educação, para os professores, essa cobrança. Então, é um momento de pandemia que todo mundo sofreu e todo mundo está pagando a conta de alguma forma,
Os professores da rede municipal, a grande maioria, são pelo não retorno até que se cumpra o calendário. Só isso que os professores pedem, né? O quê? Que não atropele o calendário. Por quê, Mário? Porque há a recomendação do Ministério da Saúde para que não sejam antecipadas as doses de vacina, né? Circulou aí, me parece que um documento que autorizaria essa antecipação, mas o próprio Ministério voltou a se posicionar no dia 27 de julho, recomendando que não fosse antecipado. Por quê? Porque esse vírus, tudo é novo em relação a essa pandemia. O vírus atingindo os seres humanos, né? As consequências futuras, as vacinas, também é tudo muito novo. Então, o próprio Ministério recomenda, inclusive adverte os entes de que essa antecipação pode prejudicar a eficácia das vacinas, né? Então, eu digo isso para você por quê? Porque o gestor do município, quando ele resolve, através de um alinhamento aparentemente político, forçar um retorno antecipado às aulas, antecipando aí por mais de 25 dias a vacina dos professores, ele está puxando para si uma responsabilidade, né? E o Ministério adverte, não antecipe, isso é uma recomendação datada de 27 de julho, bem recente, e alertando aos gestores, caso antecipem, estarão sujeitos a penalidades, caso isso venha incorrer em algum surto inesperado, alguma situação que fique caracterizada que foi devido ao retorno antecipado, por conta de quebrar aí os 90 dias de vacinação entre uma dose e outra, que é exigida pela AstraZeneca, né? A vacina AstraZeneca, que é a que foi aplicada na grande maioria dos profissionais da educação. Então, o prefeito em si, ele tem esse poder de decidir se as aulas podem voltar agora ou se podem adiar para a espera dessa vacinação? O que acontece? Em regra, é uma deliberação da gestão. Por os entes, como eu já disse, não ter conseguido fazer o dever de casa, que é oferecer a vacinação, fica essa margem aí de questionamentos, né? Os servidores querem voltar? Querem voltar. Eles só pedem que não fosse atropelado aí o calendário de vacinação, né? Ele tem essa autonomia. Pela via administrativa, a gente pode tentar conversar, como a gente vinha fazendo com a gestão, fazendo através mais da secretária, mas eu cheguei a sentar com o prefeito Aldo no gabinete, protocolei documentos com ele nesse sentido, pedindo para que não atropelasse o calendário de vacinação, né? Ele não se posicionou no momento em que eu conversei, né? Ele disse que é uma preocupação dele, mas que ele não tinha uma ideia definida a respeito, né? Judicialmente pode ser questionado? Pode, mas isso já foi feito por outros sindicatos, né? A nível de Estado. O Sintero foi advertido judicialmente e o Simprof também de Porto Velho chegou a entrar. O que o judiciário entendeu? Aí causa até curiosidade, porque os atendimentos, na maior parte dos órgãos do Estado, principalmente relativos ao judiciário, continuam de forma online, né? Então, assim, o de aglomeração, em regra, é bem menor, né? E, mesmo assim, os atendimentos continuam online. A gente não questiona, a gente acha que está correto. A gente só não entende essa disparidade, né? Ali na educação, onde vai acontecer realmente as aglomerações, onde todos sabem que criança tem essa dificuldade de disciplina, você não consegue controlar, não tem que voltar sem a vacinação, né? O judiciário determinou ao Sintero R$100 mil de multa dia, caso insistisse na greve sanitária, né? R$50 mil de multa se divulgasse qualquer informação que instigasse ao ocorrer a greve sanitária, né? Também estabeleceu penalidade no CPF dos dirigentes sindicais, com multa de R$2 mil, e também previu penalidades administrativas aos servidores que não retornassem quando convocados, né? Aí fica o questionamento, né? Órgãos do Estado, inclusive judiciário, em atendimento online, e ninguém está questionando isso, porque a gente acredita que até o momento, até cerca de 75% da população está vacinada, seria o correto, e as coisas vêm fluindo até muito bem com esses atendimentos online, né? No Estado, a gente tem menos de 30% da população vacinada, quando o ideal, o recomendado, é pelo menos 75%, né? Então, pela via judicial, o que nos resta é esse entendimento momentâneo do Tribunal de Justiça. Então, a gente fez a assembleia anteontem com os servidores da educação, colocamos todos os pontos que a gente vinha conversando com a gestão e também o posicionamento do Sintero, o que resultou da determinação judicial para o Sintero, e isso reflete nos demais sindicatos, né? E a nossa postura aqui, Mário, sempre foi de agir com responsabilidade com os servidores. Nós eu sempre digo, não vendemos ilusões para servidores, né? Então, se há uma insegurança jurídica, a gente não vai estimular
incentivar uma greve sanitária que vai prejudicar os próprios servidores, que são os nossos filiados, visto frente a esse posicionamento do Tribunal de Justiça, né? Então, pela via administrativa, o entendimento é de retorno antecipado, atropelando, aí, antecipando em mais de 24, 25 dias o calendário e esperar, né? Cumprir aí. A gente vai estar fiscalizando, ver se pelo menos os EPIs, as regras estão sendo cumpridas, disponibilizados os EPIs para os servidores, os profissionais da educação, né? Rezar pelas crianças que não estão vacinadas, né? E que podem se contaminar, enfim, levar para casa. Rezar para que nenhum surto, nada de pior aconteça, frente a essa emergência de retorno aí das aulas presenciais a menos de 50 dias do encerramento do calendário escolar. Cris, então já tem uma data definida para a volta às aulas, então? Tem. A segunda dose, que seria aplicada a princípio no dia 9/9, né, visto que a primeira dose foi no dia 9/6, ela foi antecipada para de 16 a 20/8 desse mês agora, a partir da próxima semana, né? E isso implica na antecipação da segunda dose em cerca de 24 dias, como eu já falei. E o planejamento escolar na escola, o professor na escola, já se inicia no dia 23/8, que é na segunda seguinte, e será respeitado aí 15 dias de planejamento escolar, né? Segundo a secretária, será oferecido um atendimento psicológico para aqueles professores ou profissionais que necessitem, né, em virtude da pandemia, até porque muitos perderam colegas ali de profissão durante a pandemia. A gente teve o falecimento, infelizmente, de vários servidores, né, inclusive da educação, e o retorno com alunos mesmo a partir do dia 8/9.